Mateus 28, versículo de número 20. Então, vamos ler a partir do 19? Vamos, não era plano meu, mas vamos lá. Eu sempre faço essas mudancinhas, mas... Está escrito assim: portanto, ide. Obrigado. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, preste bem atenção nessa parte, tá? Vou ler de novo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se sentar. Olha só, tem uma promessa de Jesus, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Talvez você nunca percebeu. Existe uma promessa de Jesus aqui no versículo 20, que Ele está conosco, e o estar não é eu vou estar, já é imediato. Jesus estava indo assunto ao céu, e Ele faz uma promessa para os seus discípulos, dizendo que Ele, olha, estou convosco todos os dias. Queridos, é na hora, o tempo aqui é presente, é uma garantia de que o Senhor está com você todos os dias. Vou pedir que coloque o fundo para mim lá. Agora, você já parou para pensar que essa promessa tem um prazo de validade? Alguém vai falar, mas que heresia é essa, pastor, que está falando? Sim, tem um prazo de validade aqui, porque quando nós vamos celebrar a ceia, diz fazer isso até que eu venha, e aqui está dizendo que Jesus está conosco todos os dias, mas tem uma data que nós não sabemos de qual que é, até a consumação dos... A consumação dos séculos é tida como o final dos tempos. Basta você dar uma olhada em Mateus 13, e você vai ver a parábola do joio e do trigo. E quando o Senhor dá explicação sobre essa palavra, Ele fala, olha, quem plantou o joio foi o inimigo, o trigo são os filhos do reino, a ceifa é a consumação dos séculos, os anjos são o ceifeiro. Então eu sei que a consumação dos séculos é o final de tudo. Mateus 24, 3 também diz, quando os discípulos perguntam, mestre, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então como fica isso? Ora, quando Jesus entregou a vida lá na cruz do Calvário, daquele dia em diante, mudou a história da humanidade, a minha história e a tua história. Da mesma maneira, quando Ele voltar, estará mudando também a história da humanidade. O que você precisa entender, que é muito diferente Jesus estar com você e você estar com Jesus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que quando a igreja for arrebatada, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí é você que vai estar com Ele. Uma vez que Jesus voltar, você vai estar com Jesus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 1,23, ele diz assim, que estava com o seu coração dividido, ele não sabia se ele partia para estar com Cristo. Ele não diz, eu não sei se parto para que Cristo esteja comigo. Não, eu não sei se eu parto para estar com Cristo. Quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele para todo sempre. Agora, então por que o Senhor nos fez essa promessa? Aqui, a promessa dele
é que Ele vai insistir na tua vida. Aqui a promessa dele é que mesmo que você desanimar durante esse período de tempo, porque Ele disse para os discípulos: estarei convosco, estou convosco, não estarei, estou convosco todos os dias. Os discípulos não morreram no fim dos séculos, eles morreram antes da consumação dos séculos. Então essa promessa é para mim e para você. Então Jesus está dizendo que todos os dias, mesmo que você desanimasse, mesmo que você enfraquecesse, mesmo que você ficasse confusa, mesmo que você ficasse confuso, pensando em desistir, fraqueza espiritual, querendo voltar para trás, tentando na tua cabeça, sendo tentada a largar tudo, a deixar a igreja, a deixar a família, muita coisa pode acontecer na vida de uma pessoa, e Jesus disse: mas eu estou com você. Então Jesus está falando no teu coração agora. Ele vai insistir, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar louvores, Ele vai usar pregação, até ou que você morra, ou até que Ele volte. Seria isso. Por quê? Queridos, quando nós estivermos com Jesus para sempre, Ele não vai precisar falar: eu estou aqui. Vai precisar falar? Aquilo é glorioso. O apóstolo Paulo falava indizível, não é lícito nem falar como é o paraíso. As ruas são de ouro, é maravilhoso, é muito glorioso. Então não precisaria falar: eu estou aqui. Agora, quando Jesus ele sobe assunto aos céus, aquela presença visível de Jesus aos apóstolos, ela não existia mais. Agora era onipresença, é invisível, você não vê. E por você não ver, às vezes você é tentado a pensar de que Ele te abandonou, de que Ele não está mais com você, de que Ele não está mais te ajudando. Por quê? Por causa das aflições que nós viríamos a passar em nossa vida. Olha só, Jesus disse aos seus discípulos, em Lucas 23, 28, as mulheres que seguiam Jesus quando Ele estava sendo levado para ser crucificado, ali, chorando, Ele disse: não chorais por mim, chorai por vós e vossos filhos, porque se fazem isso ao lenho verde, o que se não fará ao maduro? Na hora da aflição, a tendência que a pessoa tem é se esquecer de que Jesus está ali. Você sabia que no momento das lutas é mais fácil às vezes a pessoa enxergar o inimigo do que Deus? Parece que ela só consegue ver a ação do maligno. Ela não consegue, sabe, naquele momento ver que Deus está presente ali naquela hora. Olha, quantos de vocês que estão aqui, muitos de vocês que estão aqui, chegaram em mim e falou: olha, lembra aquilo que eu passei? Eu achava que as coisas não estavam dando certo para mim, e eu lutava para que aquilo desse certo, e Deus fez com que aquilo não desse certo aos meus olhos, porque nos olhos de Deus é aquilo que Deus queria, mas eu estava indo contra a vontade de Deus, e hoje eu entendo que Deus estava me dando um livramento, porque Deus tinha isso para mim hoje. Quantos de vocês no meio da semana falam essas coisas para mim? No passado, olha como eu queria que aquilo tivesse dado certo, e eu achava que era aquilo que Deus tinha para mim. Sabe, no momento em que você só vê a sua dor, você não consegue ver Deus. No momento em que você vê o seu desejo, no momento em que você só sabe ouvir o teu coração, você não consegue ouvir Deus. Você nunca vai ouvir Deus quando você só escuta o teu coração, quando você só ouve o teu coração, quando você só pensa nos planos que você tem. Então você não consegue ver Deus. Agora, eu vou admitir que no momento, vou falar algo aqui, quando a cabeça de João Batista estava sendo decapitada, Jesus não estava com ele? Quando Tiago morreu decapitado,
ou quando aqueles mártires, com famílias e filhos, foram devorados por leões nas arenas romanas, no jogo das feras, Jesus não estava com eles? É claro que estava, mas por que nesse momento, o pensamento da pessoa, sabe, parece não, ele pensa, cadê Deus? Somos tentados a pensar. Abre em Salmo 42, abre lá em Salmo 42, Salmo 42, 3, queria muito que vocês lessem comigo. Salmo 42, versículo de número 3, olha o que está escrito: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha o versículo de número 10, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Parece que é algo ali. O inimigo, ele vai olhar para você, ele vai ver você passando por aflições, ele vai ver você passando por lutas, e ele vai falar, cadê o Deus dele? Aí ele vem e fala, onde está o teu Deus? Será que neste momento de aflição, no momento de luta, no momento em que algo não deu certo para você, Deus saiu? Deus não está com você naquela hora? Isso é absurdo. Ele está ali sim. Quando a cabeça de João Batista estava sendo cortada, quando estava sendo decapitado, Jesus estava lá com ele. Quando os nossos irmãos foram devorados por leões, aqueles que foram queimados pelo Império Romano, Jesus estava com eles. Então Jesus está com você quando você está comendo as suas lágrimas. Ele está conosco. Mas somos tendenciosos a pensar por que as coisas não dão certo para mim. Por que não dá certo? Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades. João, capítulo de número 15, versículo 18, diz que nós seríamos odiados pelo mundo. Mateus 24, 9, seríamos odiados, mortos e perseguidos por causa do nome de Jesus. Mateus 10, 34 ao 36, diz que os inimigos, os nossos inimigos seriam a nossa própria família, em meio a lutas e perseguições. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus. Olha, quando Pedro e os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram, é um fantasma. Aí então, Jesus falou, não temais, sou eu. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, me deixe ir contigo. Jesus falou, vem Pedro. Quando Pedro começou a dar os seus primeiros passos nas águas, aquele forte vento tocou o corpo de Pedro, e ele começou a afundar, e se esqueceu que aquele que caminha sobre as águas estava bem na sua frente. Às vezes parece que a aflição, como aquela tempestade naquele barco, sabe? Aquela tempestade, e Jesus estava dormindo naquele barco, eles correm a clamar, nós vamos perecer, mestre, faz alguma coisa. Jesus sabe das suas aflições, Ele sabe das suas lutas, Ele está usando tudo isso para forjar o teu coração, para preparar você para a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Mas às vezes as pessoas começam a se esquecer. Sentimentos. Ora, a Bíblia fala que em 2 Samuel 11, do versículo 2 ao capítulo 12, também ao 7, que num dia em que os reis saíam para a guerra, que Davi acordou tarde do seu leito, ele viu uma mulher tomando banho, a mulher chamada Batseba. E ele ficou atraído por essa mulher, se esqueceu da sua integridade, que ele era um homem digno, escolhido por Deus, e ele mandou chamar essa mulher, e ele teve relações com essa mulher, e depois ele mandou matar Urias, o marido dessa mulher. Olha, quando Natã veio repreender Davi, Natã usou de uma metáfora, de uma parábola, e disse, olha, existiam dois homens, um rico e um pobre.
O pobre só tinha uma cordeirinha, o rico tinha muitas cordeirinhas. Mas chegou um viajante na casa do homem rico, e em vez do homem rico pegar as suas cordeirinhas, pegou a única cordeirinha daquele homem pobre e fez ela para o homem rico. Davi falou: digno de morte este homem, e por causa da cordeirinha, 4 vezes mais ele vai ter que restituir. Natan falou: você é este homem. No momento do sentimento, um rei como Davi ficou cego e não conseguiu ver que ele era aquele homem. Existem sentimentos, existem coisas em nossa vida que muitas vezes acaba cegando. Você não consegue ver a situação, você não consegue ver Deus presente em sua vida, você não consegue ver a vontade de Deus, e você acaba fazendo a sua própria vontade. Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu quero citar outra situação. O profeta Eliseu foi cercado pelo rei da Síria, e o servo de Eliseu falou: ai meu senhor. Naquele momento Eliseu falou: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aquele servo de Eliseu estava cego por causa da aflição, porque viu o exército da Síria que vinha para pegar eles. Olha, se existe uma coisa terrível, você andar com alguém que está cego. Ande com uma pessoa cega, uma pessoa que não tem visão, e você vai ver a dificuldade que você tem. Você sabe que é Deus que está falando, você sabe que é Deus que está falando, mas a pessoa não consegue entender que é Deus que está falando. Ele falou: olha aí, é a vontade de Deus para a nossa vida, vamos lá, vamos lutar, Deus vai operar um milagre. Mas a pessoa não consegue ver Deus, não consegue ver o poder de Deus. Então o profeta Eliseu fez uma oração, 2 Reis 6, 15 e 17: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos daquela pessoa que ajudava Eliseu, ele abriu os olhos e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor do profeta. Se você olhar para o gigante, se você olhar para a aflição, se você olhar para a sua dor, você nunca vai conseguir ver que Jesus sempre esteve com você. Aleluia, Jesus. E se ele está, por que ele não interviu sobre aquilo? Se ele está, por que ele não impediu que a cabeça de João Batista não fosse cortada? Se ele está, por que ele não impediu que Tiago fosse morto? Porque era a vontade de Deus. Então, se Deus não permitir, nenhum fio de cabelo da tua cabeça vai cair, nenhum fio. Mas isso não significa que ele não está com você, porque parece que às vezes, cadê Deus? É verdade. No momento das lutas, das aflições, eu tenho certeza que aqui muita gente pensou: mas não sei, acho que Deus ele não gosta de mim. Quem já pensou, levanta a mão. Não sei, Deus parece que age diferente comigo. Aquela irmã, aquele irmão, parece que ora, as coisas acontecem, comigo as coisas estão travadas, não vai. Então nesse momento, no entendimento dessa pessoa, Deus ele saiu. Você foi fechar um negócio, ou você foi arrumar um emprego, ou você foi tentar um relacionamento com alguém, ou a pessoa foi tentar marcar uma cirurgia, ou foi tentar pegar uma passagem ali de avião, ou um passaporte, foi tirar para voar, mas aí enroscou as coisas naquele momento, então Deus saiu, por isso que não deu certo. Ou é a vontade de Deus que nada disso desse certo, para o seu próprio bem, então Ele está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra coisa que Deus me trouxe, sabe o que é? É que se Ele está todos os dias, Ele está no domingo, Ele está na segunda, Ele está na terça, Ele está na quarta, está na quinta, na sexta, no sábado, não é? Agora tem uma doutrina aí, que é assim: na sexta-feira, os demônios são muito bravos. Olha que isso aí é terrível, hein? Cuidado, as igrejas nem fazem mais campanha de libertação, sabe? Porque na sexta-feira os demônios, eles estão batendo tambor no terreiro de macumba.
e os demônios estão furiosos na sexta-feira. Então a sexta-feira é uma luta lascada, sabe? Os demônios, eles fazem uma arruaça. Que coisa terrível, eu estou morrendo de medo do diabo. Olha, cuidado que na sexta ele está mais forte do que meu Deus. Que coisa terrível. Quem inventou isso? O mesmo Deus que esmaga a cabeça da serpente, no domingo ele esmaga na segunda, ele esmaga na terça, ele esmaga na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sabe, parece que a pessoa quase fica convencida que aquilo é real. Estava andando com o irmão, estava tudo bem com ele durante os dias da semana. Quando chegava na sexta, ele olha, ai, já estou ficando tudo arrepiado. Aí conversou, e eu tentando falar com ele aos poucos. Falei, meu Deus, e agora? Vou ter que conversar com ele. Aí conversou com outro irmão de uma outra igreja, que falou que batia os batuques, estão batendo os batuques na sexta-feira, os demônios estão furiosos. E aí chegava na sexta, ele já ficava, olha, já estou tudo arrepiado, olha, é dia de luta, é uma batalha. Você fica convencido daquilo. A pessoa fica convencida daquilo. Jesus está com você todos os dias. E todos os dias o teu Deus é forte. A Bíblia diz, Deus forte. Ele é Deus forte. Os demônios não podem contra o seu Deus. Nem mesmo o príncipe dos demônios pode contra o seu Deus. Lá no deserto, olha lá no deserto, eu não sei que dia era, mas quando Jesus falou, vai-te Satanás, ele teve que colocar o rabinho entre as pernas e bater por retirada, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ele está conosco todos os dias. Dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego estava lá. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Se eles não adorassem a estátua de Nabucodonosor, seriam jogados lá, foram jogados lá. 3 homens. Quando o rei olhou, tinha 4 passeando dentro da fornalha, sem nenhum dano do fogo. Quem estava lá? O Filho do Homem. Olha para Daniel, lançado dentro de uma cova de leões famintos. Sabe o que é leão faminto? Sabe o que é? Quero nem saber. Seria mais ou menos como eu e uma amiga que eu tenho aí, quando a gente vai para um restaurante de vez em quando, e algumas vezes, ou com algum amigo que eu tenho aí, parece leão faminto. Os garçons ficam tudo suados assim para tentar atender, tudo cansado, não consegue vencer. Daniel foi jogado lá dentro, querido. Você imagina? Os leões tiveram que jejuar naquele dia. Por quê? Porque o Filho do Homem estava lá com Daniel também. Não tem esse negócio de, não, nesse dia, onde está teu Deus? Está aqui, ó. Ele está aí com você agora. No momento da luta, da discussão, guerra, briga de família, doença, enfermidade, nenhum momento igual a esse. Olha, até no momento da dificuldade financeira, Ele está lá. Quando todo mundo te abandona, você se vê sozinho, você não está sozinho, porque Ele está com você. Ele está todos os dias com você, todos os dias, todos os dias. Olha o caso do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos, não precisa abrir. Atos, capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas, açoitado, jogado no interior do cárcere, já havia sido açoitado, estava doendo. Eles cantavam louvores e oravam a Deus perto da meia-noite. O Senhor estava com eles lá. Veio ali um terremoto, um mover de Deus que abriu todas as cadeias daquele lugar. E a família do carcereiro e o carcereiro, todos eles foram batizados e foram alcançados para a glória de Deus. Então eu sei, um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Um dia você estará andando em ruas de ouro. Um dia você vai ver aquela praça gloriosa que tem. Um dia você não vai precisar do sol, porque a glória daquele lugar vai ser a lâmpada, vai ser um cordeiro. Não, mas esse momento é o momento de você crer em Deus, é o momento de você glorificar a Deus, de você exaltar a Deus. Essa é a hora, o momento é esse.
de você nunca, jamais passar pela tua cabeça que Ele te abandonou. A diferença do Senhor estar conosco, nós estarmos com Ele, é o ladrão na cruz, lembra do ladrão na cruz? Hoje estarás comigo. É diferente. Agora, Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, e nem se erguerá do seu sono. O quanto Deus é misericordioso conosco. Situações em que nós pensamos: por que Deus? Por que o Senhor decidiu me amar incondicionalmente? Sendo que eu, tantas e tantas vezes fui tão falha, ó Deus, acerca do meu chamado, acerca da minha vida, acerca da minha devoção para com o Senhor, e o Senhor está sempre cuidando de mim, o Senhor está sempre falando comigo, sempre usando uma pessoa ou alguma situação para me levar de volta aos teus braços. Há esperança para aquela árvore que ainda que for cortada, há esperança, ainda que uma pessoa caia nas drogas, ainda que caia na bebida, ainda que caia na prostituição, ainda que caia dentro do homossexualismo, ainda que essa pessoa vire ateu, não acredite em mais nada, ainda assim Deus dará a essa pessoa uma oportunidade dela se arrepender e se voltar para Deus. Mas existe um tempo que tudo se acaba, nós morremos ou vem o final de tudo, e quando chegar esse tempo, acabou, não há mais o que se fazer. Uma vez que você morrer, não tem mais o que se possa fazer, acabou. Uma vez que Jesus voltar, acabou. A oportunidade é essa. Esse é o momento de se entregar para Deus. Ele nos deu esse dia, Ele nos concedeu vida. Não é amanhã, não é depois, o momento é agora. Esse é o momento, porque existe uma data. Qual é a data? Até a consumação dos séculos, ou até que você morra, como os discípulos morreram. E ali acabou, acaba-se. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma lida aqui em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, vamos lá. Quero que você veja isso, eu amo essa passagem, toda a Bíblia, mas essa aqui em especial, ela mexe muito comigo. Apocalipse 21, versículo 11. Glória a Deus, leia comigo. Olha que bênção, olha que maravilha, consumação dos séculos. Vamos fazer o seguinte, vamos ler mais um lugar, antes de eu ler aqui, Apocalipse 20, 11. E depois nós vamos ler 21, 11. Consumação dos séculos. Vamos ler. Veja que esse Deus que insiste, esse Deus que está contigo todos os dias, Ele não desiste de você. Veja que tudo existe um prazo, tem um tempo, e o tempo acaba. Apocalipse 20, 11, tá? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros,
e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora vamos ler capítulo 21, versículo 20. 21, versículo de número 11, na verdade. Amém? Tinha a cidade, tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Leia comigo 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, oh glória, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do vidro os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Olha o versículo, vamos ler até o 23. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Olha o 27. Não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Aí eu faço uma pergunta, se coloque de pé, como o apóstolo Paulo fez. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque naquele dia acabou a morte, acabou a doença, acabou a perseguição, acabou o abandono, a enfermidade, as lutas, a pobreza, acabou, para nunca mais. Ele está conosco.